Eu sou a Márcia Costa, trabalho como psicóloga e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra de ter uma grande profissional para a gente bater um papo muito gostoso sobre educação e outras áreas afins. Regina Bragantoni, muito obrigado, viu? Prazer imenso ter você aqui. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Estou aqui com muito carinho, aqui fazendo parte aí dessa família, né? Perfeito. Da gestão executiva. Regina, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional. E a curiosidade do pessoal é como que você descobriu que você é mais da área de humanas, né? Enquanto tem as outras aptidões para outras áreas aí, exatas, biológicas e tecnologias. Então, a minha história de vida é um quebra-cabeça, né, Kendi? Eu falo que, quando eu conto isso, as pessoas falam, mas como assim, né? Eu nasci, na verdade eu fui registrada em Ferraz de Vasconcelos, mas eu nasci em São Paulo, né? E a minha mãe minha mãe era índia, né? Minha mãe era filha de índios também, né? Índios aqui nativos no Brasil. E o meu pai é descendência de espanhol. Então, você imagina a mistura. É uma mistura bonita. E aí, assim, a minha mãe, ela veio para São Paulo muito jovem, com 13 anos, né? Já tinha tido vários tipos de casamento lá onde ela morava, porque ela morava lá no sertão de Pernambuco. Então, você imagina como é que é. E aí, depois disso, daí ela conheceu meu pai, né? Segundo meus irmãos, porque eu não conheço muito bem a história assim, né? Eu conheço o que eles falam. Ela trabalhava como camareira num hotel e ela acabou conhecendo meu pai, e os dois se apaixonaram, tal. Ela era bem jovem, bem mais jovem que meu pai. E aí a gente acabou tendo, ela acabou construindo essa família. Mas foi tudo muito tumultuado, né? Meu pai sempre foi muito boêmio, meu pai adorava tocar à noite, né? Minha família toda era de músicos. Então eles têm uma coisa muito forte com a música, né? Praticamente todos os meus irmãos, nós somos em 6, né? Eles tocam violão, cantam, desde o rock, MPB, sertanejo, tudo que você possa imaginar. Então, desde muito pequeno, meu pai acabou falecendo quando eu tinha 4 anos, né? E ficou só eu e meus irmãos, né? Então ali foi muito a necessidade, né, de cada um começar a traçar o seu perfil, o seu caminho, foi muito forte, né? Então, a partir dali, minha mãe começou a ter muita dificuldade, porque nós éramos tudo pequenos, né? Então, tinha muita dificuldade para poder trazer o pão, a comida, né? Foi tudo muito complicado. Mas, com 10 anos eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei numa escola de educação infantil, que, aliás, a Marli, né? Marli Saraceni, que é uma pessoa que eu gosto bastante, uma pessoa muito querida, assim, me abriu muitas portas, porque ela era dona de uma escolinha e ao mesmo tempo que eu estudava de manhã, né, que eu tinha bolsa de estudo, eu trabalhava à tarde como auxiliar de classe. Então eu fui para a área da educação, né? E aí São os anjos que aparecem na nossa vida. eu sempre falo, cada pessoa vem com uma proposta, né? Exato. E aí eu comecei a gostar mesmo, assim, de trabalhar com pessoas, de trabalhar com crianças, de sentir mesmo nessa coisa da educação. E eu falei, poxa, é isso aí que eu quero fazer. Eu falei, eu vou me dedicar para a educação. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, a minha mãe faleceu, né? Então aí foi uma nova etapa, né? Sem dúvida, é verdade. E aí eu peguei, já estava no ensino médio, já estava entrando para o ensino médio, já estava numa segunda fase da minha vida, né? Aí dessa segunda fase eu acabei entrando em um banco, aí fui ser bancária, porque inclusive o salário era muito maior, né? Mas eu sentia que não era aquilo que eu queria fazer, né? Aí juntamente com essa minha ida ao mundo corporativo,
que me ensinou bastante, inclusive, eu fui fazer a primeira faculdade, que foi letras, né? Que era uma coisa que eu gostava bastante, né? E aí terminei a faculdade de letras. Nesse período, eu acabei engravidando, né? Que eu tenho um filho hoje tem 29 anos, o Gabriel, né? Os dois são apaixonados, o Gabriel e a Beatriz, né? E aí eu casei tudo, né? Mas fiquei pouco tempo casada, fiquei em média de uns 5 anos mais ou menos, me divorciei. E ali eu senti que eu tinha que, né, eu tinha que trazer alguma coisa ligada à área da educação. Ok, entendi. A gente fala, Freud vai dizer que é sublimação, né? Que a gente fala que é você vai para a área da educação para tentar suprir, sublimar aquilo tudo que você, né, que você tem como uma pulsão, né? E de fato foi o que eu quis fazer e deu muito certo. E aí eu comecei a dar aula, né? Então eu comecei a dar aula, comecei na escola pública, depois eu fui para algumas instituições particulares. Juntamente dando aula, eu fui fazer um curso de graduação em pedagogia. Depois eu fiz uma especialização em psicopedagogia. Depois eu fiz outra em psicologia da educação. Eterno aprendiz. Que a gente tem que estudar, né? Sim. Fiz alguns cursos também na parte de gestão, né? Na FGV, fiz alguns cursos também na parte de psicanálise, que foi aonde eu me encontrei, né? Que foi uma coisa que, assim, até eu brinco, foi o bichinho da psicanálise que te pica ali, você acaba despertando um monte de interesse. Que foi montando um quebra-cabeça que faltava, isso? Então foi me complementando, né? Foi complementando aquilo que eu mais sentia necessidade. Eu acho que, do jeito que você fala, ele foi preenchendo algumas lacunas que ainda não estavam totalmente solidificadas. Exato. Né? E assim, né, o ser humano ele é um incessante, né? Nós estamos sempre em busca de coisas novas, sempre em busca de trazer novidade. Nós não podemos parar, né? Sim. Apesar da sociedade estar muito atropelando tudo, até a gente brinca que é os amores líquidos, a sociedade líquida, né, do Zygmunt Bauman, né? Verdade. A gente sabe que, na verdade, você precisa também encontrar o teu espaço, aquilo que você gosta de fazer. E, de fato, a psicanálise foi uma vertente assim, que trouxe para mim um conhecimento muito vasto, até do meu autoconhecimento. Que ótimo. Eu acho que isso daí. Então, atualmente eu sou coordenadora do curso EAD e do presencial da SBPI, né, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Sou professora da pós-graduação, né, mas gosto muito de Freud, né, dou aula de Lacan, e no fim eu acabo dando aula de psicanálise infantil, ou seja, é uma área de gato. Não, mas que bacana, porque cada vez que você também está ensinando, você reforça mais aqueles conhecimentos, né? Isso é bacana. É muito interessante. Você deu aula, né? Então você sabe quanto que é importante. É gratificante, porque na troca de ideias com os alunos, a gente aprende bastante também. Muito, muito. E hoje eu acho que a nossa sociedade, assim, principalmente a parte de adolescente, que eu também faço palestra, né? É uma sociedade que está precisando muito da ajuda de professores, pais, estão precisando muito da ajuda de terapeutas, porque a gente está vivendo uma transição, né? Outro dia mesmo eu estava comentando isso daí numa aula virtual, que é muito diferente a década de 70, 60, 70, 80, 90 para agora de 2000. A gente percebe que esse público que vem é um público que tudo é muito intenso. E imediatista também. Então, assim, ao mesmo tempo que quer, não quer. Então, se a pessoa está ali, olha, vamos namorar no WhatsApp, né? Ah, não quero mais namorar, então vamos terminar, né? Exato. Então, é tudo muito rápido para eles. E ali cria-se realmente um conflito, né? Quem eu sou, o que eu estou sentindo, por que eu estou assim. Então, essa confusão, ela está vindo muito, com uma pressão muito grande de você tem que ser, você tem que fazer, você tem que ser o melhor, né? É verdade. O que eu vejo é que antes você tinha mais tempo para pensar.
hoje em dia, a avalanche de informações que vem a todo momento embaralha muito a cabeça das pessoas. E aí valores são modificados, né? Então, até uma coisa que eu falo para os alunos, normalmente quando eu dou palestras motivacionais em escolas públicas, é assim, troque meia hora do WhatsApp por dia, meia hora, você fica 10 horas, pode ficar meia hora por um livro, mas todo dia. Porque se você fizer isso durante um ano, você leu 180 horas. 180 horas lidas no ano é um progresso intenso, que vai dar uma diferencial. Né? Exatamente, Então, as pessoas precisam de um determinado equilíbrio hoje. Você tem informações demais. Essas informações, elas acabam confundindo, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo que tem muita informação, há uma dificuldade das nossas crianças, eu digo a crianças desde quando está entrando no ensino fundamental 1 até a universidade, as nossas crianças têm essa dificuldade de receber essa informação, né? E tem que ser tudo. Você tem que ser boa bailarina, você tem que ser boa jogadora, você tem que ser boa em matemática, você tem que ser bom em tudo. Então, esse compilado, essa pressão que está acontecendo, está fazendo com que os nossos jovens, né, e não só os jovens, mas também os adultos, procurem mais a parte da saúde mental. Exato. O que, de certa forma, quebra-se o tabu, né? Sim, verdade. Porque antigamente, eu não vou para o psicólogo, eu não vou fazer terapia. Por que eu vou fazer terapia? Não, terapia é uma coisa de doido. Exatamente, era isso o pensamento. A pandemia já mostrou o contrário, né? Mostrou o contrário. Eu acho que tudo no momento certo, na hora certa. Então, a pandemia ela veio de uma certa forma para mostrar para as pessoas que nós somos muito vulneráveis. Exato. Mas um bichinho tão pequenininho pode acabar com você. Né? É verdade. Mas essa parte aí da saúde mental, ela realmente tem que ter uma atenção redobrada. Porque a gente vê até nos noticiários, tem gente surtando por pouca coisa. Sim. O pavio curto está acontecendo a todo momento. E nas escolas também isso está sendo muito comum, né? Então, assim, eu sempre digo que também essa transformação social que está ocorrendo é uma transformação geracional. Então, a gente pega a geração da década de 80, os pais, eles tinham, digamos assim, uma dificuldade maior de trazer o pão para dentro de casa. Eu vejo pela minha família, sim, né? Perfeito, mas assim, sempre foi assim, né? Isso. Em 74, então tudo ali foi muito difícil, né? Então, você ter, por exemplo, uma televisão era muito complicado, exato. Você ter um carro, né? Era tudo muito mais o acesso a isso. Até a parte de alimentos. Isso, né? Exatamente. Aí quando começa a haver essa mudança, abre-se as portas, né, a parte econômica aí de uma sociedade toda, né, onde começa a entrar uma economia externa, entra produtos externos, as crianças começam a consumir, entra a internet, uma série de coisas, começa a haver o quê? Uma amplificação do mercado. Então, os pais vão para o mercado de trabalho e tentam o quê? Olha, eu vou suprir o que eu não tive. Exato. E dá conforto demais para os filhos. Exato. E aí, nesse processo psíquico, cria-se o quê? O que eu sofri, eu não quero que os meus filhos sofram. Né? Só que nisso, os pais, obviamente, não fazem isso pensando em errar. Né? Nenhum exato. Pai, como Freud Sim. diz, né? Nenhum pai pensa em errar. Mas há de certa forma, um despertar aí, né, de uma sociedade um pouco mais imediatista e acomodada, né, porque não aceita a frustração, tem intolerância à frustração, né, um pouco até chega a ser um pouco narcisista mesmo, né? É verdade. Quer dizer, tudo tem que ser do meu jeito. E lidar com o mundo não é assim. E aí vai para fora, vai para o mercado de trabalho, vai para a escola, aí sofre bullying, aí não consegue lidar com essas dificuldades, né? Então, às vezes eu vejo alguns pacientes que comentam assim, mas eu sofri bullying quando era criança e isso não me trouxe nenhum tipo de trauma. Mas meu pai me bateu e isso não trouxe nenhum tipo de trauma. Mas a sociedade era outra.
Exatamente. Né? E aí também fica-se a dúvida, será que realmente não tem trauma? Né? Eu acredito que sim, porque violência sempre mas às vezes a pessoa mesmo consegue superar. Exato. E já nessa sociedade atual a gente percebe que isso, a criança tem uma intolerância muito grande, né? Então, às vezes o pessoal até brinca, fala, mas a geração mimimi, mas essa geração mimimi, que até é um termo que eu acho assim um pouco pejorativo. Pejorativo, porque é o sentimento dela, né, que tá ali. Ela realmente tem dificuldade de lidar com essas frustrações, né, por conta de tudo isso que ela passou. E agora, com esses 2 anos em isolamento, a educação totalmente estagnada, né, muitas crianças estão semi-alfabetizadas, né? A gente vê crianças que não conseguem fazer as 4 operações, não conseguem, operação matemática simples não conseguem fazer, não conseguem ler uma frase, né, entender o que é. Então, isso realmente vai causar um impacto muito grande daqui a alguns anos na economia. Verdade. Para essas crianças que vão entrar aí para a sociedade futura. Então, isso é um problema e é algo que a gente precisa repensar. Por isso que a saúde mental, ela é um foco e ela é um núcleo que pode trazer para essas crianças, né, um pouco mais de conforto. Perfeito. Dá uma paradinha só. Deixa eu pegar o livro aqui. Vai lá. Regina, conta aí a tua parte de literária agora. Então, eu resolvi escrever porque é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, Educação Corporativa e Capital Intelectual, né? Ah, tá muito bacana, perfeito. Esse livro eu sempre lecionei, né, em universidade, então eu dava aula de gestão de pessoas, na área de RH, né? Tá. Empreendedorismo, gestão de carreiras. Então, aí eu acabei escrevendo, que foi uma vontade que eu tinha dentro falando dos núcleos, né, que as universidades corporativas, elas têm a importância, né, de desenvolvimento intelectual. Vamos atualizar e fazer uma segunda edição. Com certeza, Perfeito. faço questão. Tá. Aí o segundo foi um convite que eu recebi, né, da Literary Books, que é esse aqui, Mindset, que é um novo normal empreendedor. Esse Perfeito. Mindset foi muito interessante, Kendi, porque foi logo após a pandemia, né? Tá. Na verdade, a gente estava dentro ainda da pandemia. Isso aqui tem o teu capítulo, né? Isso, é o meu capítulo. E aí, falou, você não quer escrever alguma coisa sobre a questão da pandemia? E eu falei, olha, eu vou escrever relacionamento afetivo, né? Na visão da psicanálise. A convivência do casal nessa época de pandemia. Então, nós tivemos aí vários divórcios, né? É verdade. E também tivemos pessoas que se uniram mais. Então, verdade. Há um contraponto aí, até uma relação meio paradoxal. Mas há um processo psíquico que foi construção aí nesse livro. Então, eu achei bem interessante essa obra aí que acabei sendo convidada. E o último, né, que é daqui da editora Laços, que eu não conheço a editora Laços, também foi um convite fantástico para falar sobre aquilo que eu amo muito, que é a educação. Que é esse aqui, né? A série Algumas Visões e Muitas Ideias. Então eu achei esse livro aqui sobre educação fantástico, adorei falar sobre educação corporativa. Perfeito. Que é uma ramificação da educação, mas dentro da visão empreendedora, né? Da visão organizacional. Ok, aqui nós já entrevistamos a Maria da Penha também, né? A Maria da Penha. Esperemos aí entrevistar todos os outros autores. Esse livro foi um presente, né? O Júlio fez o convite, gostei demais, fui muito bem acolhida, ele extremamente organizado, fez toda a parte de vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos pôr imagem, quero fotos de vocês. Então eu achei que a organização desse livro foi fantástica. Perfeito. Quero só agradecer. Tá, nós estamos aí nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, porque você tem muito conteúdo. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas, pode ser na área de educação, na área de saúde aí, mental, que você queira, e os seus contatos também. Olha, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, ao convite, né, e dizer que é muito importante hoje buscar, além do conhecimento,
o processo terapêutico dentro da saúde mental. Então, não deixar desenvolver ansiedade, não deixar para na hora que dá a crise, né, de fobia, dessas coisas, buscar ajuda antes, né? Porque a ajuda é sempre bem-vinda e ela é necessária para que nós possamos ter aí uma vida uma qualidade de vida um pouco melhor. Tá? Então, essa é a minha mensagem que eu deixo aí para o pessoal. E seus contatos? O meu contato o meu Facebook, né, é Regina Braghitone, e o meu Instagram é Regina Braghitone também. Muito fácil, né, achar. E o meu telefone, né, para quem quiser manter contato, é 011 96 303 2838. Perfeito. Regina, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz aí em tê-la recebida aqui. Muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Regina Braghitone, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.